Boa noite, Chico. Boa noite aos ouvintes. Muito feliz de estar aqui agora presencialmente. Da outra vez a gente teve remoto, muito bom estar aqui. A gente que agradece essa disposição de vir aqui. Começar te perguntando se você faz parte de um grupo que está 15 anos à frente da OAB. É possível fazer diferente? Chico, eu acho que a sua pergunta é excelente. Quero aproveitar para agradecer. Ao longo do tempo, a gente pode observar, inclusive dentro da construção desse grupo, homens e mulheres contribuindo pela advocacia e ao mesmo tempo se renovando. A chapa que a gente apresenta hoje é uma chapa que reúne tanto a experiência, como ao mesmo tempo advogados que nunca integraram um conselho seccional. Isso é muito importante, ou seja, a gente tem representatividade, a gente tem paridade de gênero, a gente tem cotas raciais, a gente é a chapa que mais tem advocacia negra declarada e nós temos o maior número de jovens advogados. Isso mostra a nossa capacidade de estar sempre trazendo novo para o próprio grupo e para o próprio processo de construção e transformação. Mostrando que isso não é apenas dentro da perspectiva das nossas propostas, porque são propostas que trazem a possibilidade de transformações e avanços, mas também de chapa, de pessoas efetivamente que reúnem ao mesmo tempo o novo e a experiência. Porque é muito importante que a gente valorize a trajetória e a experiência, o legado daqueles que contribuíram com tantas transformações e avanços para a advocacia baiana. É um orgulho para mim ter Luiz Viana na nossa chapa. Luiz Viana é um divisor de águas na advocacia e na atuação da OAB da Bahia. É um orgulho pra gente ter Fabrício Castro, ter Luiz Coutinho, ter Marilda, ter Mariana Oliveira, ter pessoas que têm contribuições efetivas mostrando o que é todos os dias atuar em prol da advocacia, em prol dos avanços pela advocacia baiana. E, ao mesmo tempo, a gente também tem na nossa chapa tantos integrantes que nunca participaram do dia a dia da OAB da Bahia. E eu acredito que é com essa representatividade que a gente tem toda a força para poder construir um tempo novo na advocacia baiana. E com detalhe, essa chapa ela vem de uma união de forças e de histórias com Cristiane Gurgel. Nada mais novo do que isso, uma proposta de união pela advocacia, de pessoas com experiência do dia a dia da ordem atualmente, com pessoas que nunca integraram o quadro da nossa instituição e, ao mesmo tempo, com a força e com a trajetória de Cristiane Gurgel. Então, eu posso dizer que nós temos a melhor chapa para o próximo triênio na OAB da Bahia. Doutora Daniela, baixe um pouquinho sua cadeira que está cortando sua cabeça ali na câmera. É porque depois, eu já sou alta, né, Chico? Você é alta aqui do lado, ó. Tem uma aqui, olha pra mim aqui que eu te mostro, ó. Tá vendo aqui? Tô vendo. É do outro lado. Pronto. Aí ajudar aqui pra poder você não ficar sendo cortada pelas câmeras, não é justo. Obrigada. No último domingo teve uma postagem aí no Instagram da OAB Bahia. E essa postagem apoiava a sua candidatura no Stories, parece que ficou um tempo no ar e depois ela sumiu. A OAB disse que não foi ela que postou. O que é que você tem a dizer sobre esse episódio? Também agradeço. Você tem feito perguntas muito importantes para que eu possa fazer alguns esclarecimentos. Muito importante dizer que a pessoa e o grupo mais prejudicado com essa postagem é a chapa União pela Advocacia. Não temos interesse absolutamente nenhum naquilo, muito pelo contrário, aquilo nos prejudica. Então, não há da nossa parte absolutamente nenhum ganho, nenhum interesse, ao contrário. O que eu acho que a gente pode observar nesse episódio todo é a postura e a necessidade de uma investigação rápida e célere sobre isso, em razão dos prejuízos que isso traz à nossa candidatura e, ao mesmo tempo, a gente perceber que nessas eleições, Chico, infelizmente, estão se tentando criar factoides, inclusive factoides para uma utilização política. Como esse episódio, por exemplo, tentar fazer parecer que haveria da nossa parte um interesse nisso, quando é, na verdade, o contrário. Porque os maiores beneficiados com essa publicação foram justamente as outras chapas, dentro do desgaste que isso gerou pra gente. E as redes sociais do OAB, em razão de lives que são feitas no Instagram, diversas pessoas têm a senha. Inclusive pessoas que integram chapas adversárias. E é o que a gente pode observar, por exemplo, com um episódio que teve algum tempo atrás, de uma pichação no Rio Vermelho, que é algo muito corriqueiro no Rio Vermelho.
e tentou-se mais uma vez construir um factoide, né, como se tivesse havido ali alguma questão política, e um tempo depois estão lá as câmeras mostrando que se tratava simplesmente de mais um ato de vandalismo. Como é o que num primeiro momento, se imaginaria tratando-se do Rio Vermelho. Nosso comitê, inclusive, também foi pichado, como foi pichado nas eleições passadas. Então, é muito, muito importante que nessas eleições a gente possa discutir propostas para a advocacia baiana. E não ficar tentando criar factoides para fazer ataques e acusações que não têm fundamento. E é factoide também essa história de não cobrar mensalidade de OAB? Poxa, essa sua pergunta é assim, uma pergunta que eu não vou lhe mentir, eu estava até ansiosa por ela. Por quê? Eu estava, inclusive, né, ouvindo hoje que tem uma chapa, né, adversária nossa, que a candidata traz uma proposta nessa linha. E eu estava ouvindo que ela contava sobre as dificuldades, né, no início da carreira para pagar a anuidade. E eu acho que é importante aqui dizer que a maior parte da advocacia tem muita dificuldade em começar. Eu fiz faculdade em Belo Horizonte, longe da minha família. E quando a gente faz o exame da ordem, a gente ainda é estagiário, né? A gente tem a bolsa estágio. Eu tinha ali uma bolsa estágio. E quando eu fui me inscrever, Chico, eu estava naquele limbo. Porque eu não era mais estagiária, eu não tinha a bolsa estágio, mas eu também não tinha trabalho ainda. Então, eu também tive muita dificuldade para poder pagar a minha anuidade, como tive em outros momentos da minha vida profissional. Mas sabe qual é a diferença, Chico? É que na primeira oportunidade que eu tive, estando na OAB, eu atuei firmemente na redução da anuidade da Jovem Advocacia. Participei ativamente para criar na OAB da Bahia o desconto escalonado da Jovem Advocacia. Atuei nisso firmemente. Como diretora tesoureira, eu implementei a isenção da advogada no ano do parto e da adoção. Eu não esperei 9 anos me tornar candidata à presidência do OAB da Bahia para poder trazer uma proposta como essa. E você pode me perguntar, mas Daniela, naquela época vocês trouxeram um desconto escalonado da Jovem Advocacia e por que não a isenção? Podia a isenção? Chico, eu vou lhe dizer, existe uma norma clara do Conselho Federal que diz que as seccionais não podem dispor sobre a anuidade. A anuidade ela é compartilhada, não pode ter isenção nem redução da anuidade. Aí você pode me perguntar assim, Daniela, isso continua sendo assim? A gente vive um momento muito difícil no nosso país. A gente vive um desafio ainda de uma decorrência da pandemia e a advocacia ela tem sofrido isso. E a OAB da Bahia encaminhou para o Conselho Federal um pleito sobre a redução da anuidade. Se seria possível reduzir a anuidade. E essa semana o Conselho Federal respondeu. Sabe o que o Conselho Federal respondeu, Chico? Exatamente que existe uma norma no Conselho Federal que veda a redução da anuidade. Então, eu acho que é muito importante nessas eleições a advocacia refletir sobre o que efetivamente é proposta séria ou que é, na verdade, palavras ao vento. Porque eu fico pensando que é muito fácil, dentro de uma perspectiva eleitoreira, se fazer uma proposta como essa, que se sabe inexequível, considerando na hipótese remota, né, de uma vitória, dizer depois, a gente não implementou porque o Conselho Federal não deixou. A gente já sabe que o Conselho Federal efetivamente não autoriza, inclusive essa decisão dessa semana, ela reitera decisões anteriores. Então a gente tem um compromisso, que é um compromisso de fazer o que é real e que é possível. E por isso a Chapa União pela Advocacia tem uma proposta, que é o programa SOS Advocacia, que envolve uma série de ações e medidas para auxiliar a advocacia nesse momento tão difícil que ela enfrenta. Uma das propostas é um auxílio emergencial. O auxílio emergencial para aquele advogado que passa um momento muito difícil decorrente da pandemia. E, ao mesmo tempo, ações para a retomada da profissão. Porque o que a advogada e o advogado querem é ter condições de viver dignamente da sua profissão. Rapidinho, Daniela, saiu a notícia aí da morte do deputado, filho do pastor Isidório, deputado também, em 29 anos, o que aconteceu? Pois é, já está aqui no Metro 1, morreu nesta quinta-feira o deputado estadual João Isidório do Avante, filho do deputado federal, como você citou, o sargento Isidório. João tinha 29 anos e se afogou na praia de Loreto, em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. Chegou a ser socorrido pela SAMU, mas não resistiu. E ainda estamos em atualizações aí sobre o caso. Faça as suas perguntas à nossa candidata. Seguindo aqui com a nossa entrevista,
Doutora Daniela, a senhora citou o termo tempo novo e falou sobre a inserção de advogados jovens, né, na advocacia. De fato, a gente tem setores da sociedade com autoridades um pouco mais velhas e você trouxe isso, né, como dentro da sua chapa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais efetivamente quais são as mudanças que a gente veria na sua chapa, caso a sua chapa fosse eleita, desse novo modelo de advocacia, desse tempo novo e jovem. Primeiro, eu queria já registrar aqui, né, meus pêsames, meus sentimentos, a família do deputado, enfim, toda a família. É sempre muito triste, né, quando a gente vê um jovem perdendo a vida. Então, registrar aqui os meus sentimentos. Em relação às nossas propostas, né, de construção, a gente fica até num momento mais enfim, introspectivo diante do episódio, mas eu vou aqui falar sobre esse tempo novo, porque de fato é uma proposta de um tempo novo. A OAB, em seus 90 anos, nunca teve uma mulher presidente da OAB da Bahia. E nós temos uma proposta não apenas de uma mulher presidente, mas uma chapa encabeçada por 2 mulheres. E isso representa, por si só, uma proposta de vanguarda inovadora na nossa instituição. E mais do que isso como uma construção de um grupo de homens e mulheres comprometidos em fazer sempre mais e fazer sempre melhor. A minha candidatura e a candidatura de Cristiane Gurgel decorre de um compromisso de homens e mulheres com uma OAB cada vez com presença mais efetiva de mulheres. Tanto que eu liderei no Conselho Federal e tendo o apoio da OAB da Bahia e das mulheres advogadas que aqui compõem a nossa chapa e do Brasil todo, o projeto de tornar obrigatória a paridade de gênero nas eleições de todo o país. O que já era efetivamente uma realidade no OAB da Bahia fez história, porque nessas eleições todas as seccionais terão obrigatoriamente uma chapa com paridade de gênero. E o que a gente traz não é apenas 2 mulheres candidatas, mas a forma que essas 2 mulheres têm de atuar e de liderar. Eu sempre digo que nós temos inúmeras propostas, quero convidar todos para conhecerem essas propostas no nosso site, União pela Advocacia, nas minhas redes sociais, Dani Andrade Borges, mas eu vou focar aqui para lhe responder na forma. Sabe como a gente construiu essas propostas? Nós construímos essas propostas ouvindo a advocacia, ouvindo no momento da pré-campanha e construindo juntos com a advocacia essas propostas. E essa proposta, esse convite de união, não é apenas de ouvir e de escuta no momento de pré-campanha ou de campanha. É um convite para a realização. Porque a gente transforma quando a gente traz a advocacia para participar conosco dessas transformações. Eu sempre digo que é da natureza humana querer sempre mais e fazer sempre melhor. As nossas propostas, elas são incapazes, inclusive, de antever os desafios que a advocacia vai enfrentar nos próximos 3 anos. Daqui 6 meses, a advocacia de Teixeira de Freitas vai ter um problema que a gente ainda não conhece. E nós vamos, sempre estando perto com a advocacia baiana e construindo com representatividade na nossa chapa as ações e as políticas para afetar, transformar e mudar essa realidade. E é assim que a gente vai fazer as transformações. Uma das nossas propostas é criar sempre canal direto de acesso. A Daniela, a Cristiane, a Esmeralda, a Ubirajara, a Hermes. Nós vamos ter um café com a diretoria mensal. Advogado e o advogado baiano que quiserem falar com a presidente, com toda a diretoria, vão estar lá para poder fazer sugestões, críticas, porque a gente constrói com críticas. E esse é o nosso diferencial, porque é um diferencial que pode ser verificado na nossa história. Uma história que não é uma história de um projeto pessoal. Ninguém que integra esse grupo tem um objetivo de estar ali pela sua pessoa, mas pela capacidade que nós temos, não apenas enquanto grupo, mas construindo junto com toda a advocacia baiana essas transformações e realizando não apenas essas propostas, mas realizando sempre mais e melhor nos desafios que nós sabemos que surgirão. E não tem problema, porque não nos falta força, não nos falta coragem, não nos falta firmeza e não nos falta essa união e essa representatividade para fazer essas transformações.
Por falar em desafios, doutor, eu quero voltar ao episódio, né, da publicação no Instagram da OAB, porque já teve pedido de impugnação da sua chapa, inclusive. Pelo que você já recebeu, já conversou provavelmente com aliados, você acredita que pode acontecer essa impugnação? Veja, é impossível, porque efetivamente a gente vai ter o resultado da apuração e não há qualquer envolvimento da chapa nessa publicação. Eu reitero, inclusive aqui, nossa chapa é quem mais foi prejudicada por essa publicação. Então, não há absolutamente nenhum risco disso acontecer, porque a verdade virá, como aconteceu no caso do comitê, né? Nós passamos aí uma exploração desse episódio, pairando uma dúvida não apenas com as outras candidaturas, mas inclusive com a advocacia. Porque a maneira como foi colocada é como se fosse um advogado que tivesse feito aquela pichação e depois ficou demonstrado que se tratou de um simples ato de vandalismo. E é exatamente isso que vai acontecer agora. Os fatos serão apurados e a gente verá que isso não passou mais uma vez de uma tentativa de explorar esse fato contra a nossa chapa. Um outro tema tocado também pela senhora é sobre interferência política no setor da advocacia. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, dissertasse o que tem visto de fato, né, que possa exemplificar essa interferência. Na verdade, a OAB ela tem um papel muito importante para atuar na advocacia e também na missão da defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Mas a OAB ela precisa fazer isso de forma independente, a partir desse lugar, que é esse lugar de instituição que fala dentro da perspectiva da advocacia. E nessas eleições, o que a gente tem visto é um movimento de chapa adversária buscando o apoio direto de políticos, inclusive, para pedir voto, e também de integrantes do judiciário. É muito importante que a OAB sempre dialogue. A gente constrói e transforma dialogando com os poderes. Com o poder judiciário, com os poderes políticos também. Mas sabendo que tem que haver distância e independência da nossa instituição nessa atuação. Então, me preocupa muito quando eu vejo políticos, inclusive prefeitos, bancando campanhas locais, fazendo convites para eventos de campanha da OAB, e integrantes do judiciário pedindo voto para candidata numa eleição da OAB. Quem tem que pedir voto na eleição da OAB é advogado, é advogada. Esse é o objetivo. Esses pleitos são pleitos, é um pleito, né? Eu falei pleitos no plural porque a gente tem eleição aqui na seccional, mas também nas subseções. Ele é da advocacia. E é muito importante que o advogado e o advogado que nos ouçam pensem sobre isso. Qual é a OAB que efetivamente nós queremos? Porque para que nossa instituição atue, a OAB da Bahia vem atuando de forma independente, para que ela continue atuando de forma independente, é muito importante que a gente não aceite interferências externas nas nossas eleições, para que a gente possa, a partir dessa independência, continuar dialogando, construindo, olhando no olho de igual para igual, nem superior nem inferior, com o judiciário, com a política, com os partidos políticos, com os órgãos da política, mas sempre com independência. Quero agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente. A eleição nós vamos acompanhar. Boa sorte a você aí, Daniela. Eu agradeço imensamente, Chico. Agradeço a todos os ouvintes. Dou uma boa noite. Convido a todos para, no dia 24, advogadas e advogados votarem. As eleições serão no Centro de Convenções e os ouvintes conhecerem mais da nossa chapa no site União pela Advocacia, nas minhas redes sociais, Dani Andrade Borges. Muito obrigada mais uma vez, Chico. Que pena que a gente teve aí no meio essa intercorrência desse falecimento. Sim, morte terrível. Uma morte terrível. Né? Boa noite a todos e a todas. Obrigado. Obrigada.